Fala antifrágil, pega o seu café aí que hoje a gente vai falar do mínimo sobre finanças. E é o mínimo do mínimo mesmo, viu, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Nana Nerdeste. Se você ainda não é inscrito nesse canal e esse vídeo te agregar de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, tá bom? Vamos lá pro vídeo, porque você sabe que vai ser top. Desde que eu voltei a produzir conteúdo aqui no YouTube, pessoal, eu tenho procurado refletir muito sobre o que trazer aqui para vocês. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Sempre que a gente fala de finanças, meio que abre um lacre, um mar de possibilidades. E eu tenho procurado pensar no que eu gostaria de ter ouvido desde o meu início até agora, as decisões que eu tomei, as atitudes que eu tomei, o que de fato eu deveria ter focado no início com mais ênfase, que possivelmente teria me poupado de muitas coisas. Eu sempre falo que existem 3 tipos de pessoas. Existe o cara que é burro, existe o cara que é inteligente e existe o cara que é sábio. O burro, ele é aquele tipo de pessoa que ele sabe onde ele está errando, mas mesmo assim ele continua aí no mesmo caminho e fica batendo a cabeça na parede no mesmo lugar, sabendo que aquilo ali não vai levá-lo a nada. O cara inteligente é aquele que erra, entende que errou e procura tomar atitudes diferentes para não continuar errando. E o sábio é aquele que não necessariamente precisa errar. Só de ver o outro errando, ele toma aquilo para si, não absorve e procura não errar naquilo para não passar pela mesma situação. Então, pessoal, logo cedo eu tive esse estalo de parar de pensar em só economizar e começar a procurar meios de construir riqueza, entendeu? De querer fazer algo grande, de ganhar muito dinheiro. Então sempre foi muito assim. Minha cabeça ela sempre funcionou muito dessa forma. Eu não sei se você sabe, mas desde muito cedo eu empreendo. Eu comecei a empreender com os meus 15, 16 anos. Então eu aprendi algumas lições que foram extremamente importantes para que eu pudesse canalizar e colocar toda a minha energia no que realmente importava para mim. Só que a questão também está aí. Calma. E eu vou chegar lá. Durante muito tempo, pessoal, eu bati muito a minha cabeça querendo ganhar dinheiro. Até de fato entender que a parada não estava em ganhar dinheiro, estava em produzir riqueza, em fazer grana, em querer melhorar, evoluir, buscar crescer como pessoa, evoluir, ganhar mais para investir mais, porque é isso que de fato, no fim das contas, ia me levar para um lugar que eu sempre quis chegar, ia me trazer a liberdade financeira que eu sempre busquei. E estou buscando. Mesmo que inconscientemente, pessoal, eu entendia que não dava para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É tão tal que eu tive que escolher muito cedo entre fazer faculdade ou abrir o meu próprio negócio. Só que também era uma questão muito nova para mim. Então, ao escolher abrir o meu negócio, eu canalizei toda a minha energia em construir o máximo, fazer o máximo de dinheiro que eu pudesse ali. E não só na questão de querer ficar poupando o máximo que pudesse. E quando eu falo que não só, porque teve sim um período que eu fiquei meio que querendo poupar e o máximo que eu podia e tal. E eu vi que no fim das contas a questão não estava aí. Eu sempre aprendi muito com os meus pais, mesmo inconscientemente. Sou o tipo de pessoa que eu pegava meio que o lado bom que eu via, que da minha cabeça era interessante de cada um deles. O meu pai, ele sempre foi extremamente trabalhador. Meu pai acordava 4:30 da manhã, 5 horas, e já ia trabalhar, fazer as coisas dele. E a minha mãe, assim, ela sempre também trabalhou, ela é funcionária pública e todo mês ela sabia que ela ia ganhar o salário fixo dela e mesmo assim ela não gastava tudo que podia, ela sempre guardava uma parte. E era incrível que sempre que ela ia guardar essa parte do que ela recebia, eu sempre estava por perto. Aí ela falava, ó, esse dinheiro aqui eu tô guardando pra minha reserva. Então eu fui pegando o lado bom aí que eu conseguia ver de cada um deles e construindo uma parte da Nayane. E eu tenho certeza que cada um de nós, inconscientemente ou não, porque depois que a gente tem meio que uma visão melhor das coisas, a gente vai pegando o lado bom que a gente enxerga das pessoas e trazendo um pouco também pra gente.
Pelo menos comigo, é assim que funcionou a vida toda, mesmo que inconscientemente. E aí eu fui aprendendo muito com eles. Boa parte do que a Nayane se tornou hoje é muito do que ela via. Coisas que a Nayane via, que ela não gostava muito também, ela aprendeu com isso. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Primeiro você fica rico na mente, só depois no bolso. O contrário é insustentável. Quero que vocês entendam que a parada não está em gastar tempo da sua vida, todo o tempo que você tem em economizar, mas sim produzir riqueza, que é isso que de fato vai deslanchar a sua vida como um todo nessa parte financeira. Aprender a fazer isso e a gerir os seus recursos vai mudar totalmente a forma como você vê todo o resto. Então, cara, você precisa entender o seguinte: não é sobre limitar o que você quer, e sim sobre você ampliar a sua capacidade de ambição de mundo, de querer melhorar como pessoa, de querer ser um profissional melhor, de querer construir riqueza. É isso que vai mudar todo o jogo. Só, pessoal, que ao mesmo tempo você precisa ter a noção, ou melhor, você precisa ter a sabedoria de saber administrar direito o que você já tem para você não perder a mão ali e acabar com tudo que você já construiu. Porque preste bem atenção no que eu vou falar. Não é sobre o que você tem em conta hoje. Não importa se você só tem 1.000 ou 1 milhão de reais hoje na conta. O que importa é o que você faz com esse dinheiro, com a capacidade que você tem de geri-lo. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, gastam extremamente mal. Então, assim, financeiramente, acaba não prosperando. Não é sobre o dinheiro que você tem, mas sim o que você faz com esse dinheiro. Se você não sabe administrar o pouco, você não vai saber administrar o muito. Isso é regra básica da vida, pessoal. Então, se você sabe administrar muito bem R$ 1.000, você vai saber administrar melhor ainda uma quantidade maior que essa. Então, fica essa primeira lição. Então, pessoal, a partir do momento que você começa a ganhar mais dinheiro, você tem que começar a comprar tempo, né? E como é que se compra tempo? Vou dar um exemplo da Nayane quando comecei a empreender. Fiquei muito tempo, muitos anos, sem querer contratar ninguém. Ficava trabalhando igual uma condenada, de 6 da manhã, às vezes até às 22, 23 horas, porque eu não queria contratar ninguém, a época do conto e tal. Cara, depois que a minha chave assim virou e eu comecei a contratar pessoas, comecei a delegar algumas coisas e comecei de fato a ter mais tempo para mim, para colocar a minha cabeça no lugar, pensar em formas de escalar o meu negócio, começar a investir mais em mim, naquele pouco tempo ali que eu tinha, que eu já não precisava ficar tanto tempo como eu ficava antes na empresa, comecei a, de fato, fazer mais dinheiro. É muito mais simples quando você consegue enxergar dessa forma. Você compra tempo, porque isso vai facilitar todo o resto. O segundo ponto aqui, você precisa priorizar, aumentar a sua liberdade produtiva, porque isso vai te trazer, assim, vários insights e visão de muitas coisas que você não teria se tivesse com a mente totalmente ali ocupada. Outro, pessoal, exemplo prático aqui foi o YouTube. Agora que eu voltei a produzir, antes a Nayane fazia tudo sozinha. A Nayane criava roteiro, a Nayane gravava vídeo, a Nayane editava, a Nayane subia, a Nayane fazia tudo. Eu perdia muito tempo fazendo isso. Agora não tem mais como. Cara, depois que você aprende a delegar, assim, tudo muda. Então, eu entendo que vai ter fases da sua vida que você não vai conseguir delegar. Mas quando eu falo que procurar evoluir, ter essa mentalidade de crescimento, procurar crescer, se desenvolver, vai te levar para lugares um pouco maior. Na medida que você vai ganhando um pouco mais, aprenda também a colocar o seu dinheiro em determinadas questões que vão te trazer um pouco de liberdade produtiva, porque isso vai mudar totalmente o jogo e vai fazer com que você escale melhor. Direcione o seu tempo para o que realmente te traz recursos, que isso que vai fazer diferença. Terceiro ponto, pessoal, garanta a qualidade de vida. Eu sei que não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas e pode acreditar. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tomei assim um choque de realidade, porque eu tinha uma vida muito boa. E agora, graças a Deus, eu também tenho uma vida muito boa. Só que logo quando eu cheguei aqui, a parada não foi bem assim. Não conhecia nada de São Paulo, foi a primeira vez que eu vim pra cá. Então eu me deparei com muita coisa que, assim, era fora da minha realidade. Precisei pegar 2 meses de transporte público e, assim, minha experiência aqui não foi nada legal. Então eu provei, assim, na veia o que é você acordar cedo para trabalhar e chegar
tarde, mesmo lá, antigamente quando eu tinha minha empresa, eu acordava cedo e terminava muito tarde, mas eu estava do lado de casa. Eu não morava longe, eu não precisava pegar transporte público. Embora eu trabalhava muito, mas era muito diferente ainda assim. Eu falo pra vocês de verdade, a vida aqui não é muito legal como alguns veem, entendeu? Eu tô falando que é a minha realidade agora. Depois de 2 meses eu me mudei pra do lado do trabalho, então assim, tudo mudou. Pude ter uma qualidade de vida melhor, mas o que eu falo é, procure de novo, melhorar como pessoa, evoluir, buscar ganhar mais, subir de cargo se for o caso, para você poder se mudar para perto do lugar que você trabalha, se possível, porque isso vai te garantir uma qualidade de vida melhor. Isso vai te poupar de muita coisa. Isso vai aumentar a sua produtividade. Tem pessoas que até têm condições de ir numa academia boa, de manter uma dieta saudável, de se cuidar mais, mas ao invés disso, procura ter o tênis do ano porque tá na moda, não investe em si mesmo, não procura buscar uma vida saudável e depois tem problemas de saúde e não consegue manter a sua riqueza. É basicamente isso. A gente vive num país onde a realidade de cada um é totalmente diferente, mas se você pode se dar o mínimo possível de saúde, cara, faça isso por você, porque lá na frente você vai se agradecer. Entenda, pessoal, também que no fim das contas, a conta de um hospital, ela acaba sendo muito cara, literalmente. E se você tá na cama sem poder fazer nada, é pior ainda, porque assim, do que adianta? Não adiantou nada. É triste. Então, se você puder se cuidar, se cuide, independente da sua rotina. Se você puder fazer um esforço por você mesmo, pensando na sua saúde, faça isso, que o seu futuro ele vai te agradecer. E assim, pessoal, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque antes de falar de finanças em si, tudo que eu falei aqui antes de chegar nesse ponto agora, ele tá muito relacionado com a sua construção futura, com a disciplina e a consistência que você vai precisar ter para construir um futuro próspero, não só na parte financeira, mas que também inclui principalmente essa parte. Eu sei que muitos de vocês estão começando a jornada agora ou querem começar a investir. O que eu falo para todo mundo que está começando a investir? Não basta só você querer investir, você tem que começar a fazer isso, começar a poupar. Tira ali o seu dinheiro, cara, que está na poupança, coloca num investimento, Tesouro Selic, um CDB que rende pelo menos 100% do CDI. Vai fazendo isso aos poucos, vai tendo essa clareza. Por quê? Porque assim, se você deixa o seu dinheiro embaixo do colchão, se você deixar o seu dinheiro na poupança, ele vai ser corroído pela inflação, não vai ter adiantado nada. Então, trazer esse básico também é extremamente importante. Eu já fiz vários vídeos aqui que eu vou deixar alguns para vocês assistirem, falando sobre como vocês podem começar a investir, como é importante essa mentalidade de você construir um futuro financeiro, querer a sua liberdade financeira e começar pela sua reserva de emergência é extremamente importante. Por isso eu vou deixar esse vídeo aqui para que vocês deem uma assistida e comecem a ampliar a visão de mundo de vocês. Eu sempre falo muito abertamente com os meus clientes sobre qual a função do dinheiro para vocês. Porque se ele não tiver uma função, ele tá ali por tá. Então, na primeira oportunidade que você tiver de se desfazer daquilo, tá, juntei um dinheirinho aqui na conta, peraí que eu vou comprar aqui, eu vou para um restaurante melhor, vou fazer isso mais, não sei o que. Aí depois que não vê, acabou tudo, gastou tudo. E aí? Então, o dinheiro, ele precisa ter uma função na nossa vida. Você entender que quando você compra tempo e destina a sua grana para o que realmente importa, para suas metas futuras, ali você está construindo o seu eu do futuro que vai usufruir daquilo com mais clareza de vida, com mais paz. Ter uma meta clara de onde você quer chegar é extremamente importante para que você não se perca no caminho. E é muito fácil se perder no caminho. Eu sempre falo, pessoal, que a gente não escolhe entre nascer numa família pobre ou nascer numa família rica. Mas o que eu sempre digo também é que pode até ser pobre, mas, cara, não seja não um pobre burro. O que é um pobre burro? É aquele que paga de rico sem ser e acaba ficando mais pobre do que realmente é. O que mais tem hoje? A galera quer ostentar,
quer gastar o dinheiro que não tem pra mostrar pra pessoas que não estão nem aí pra você, que você tá de boa, sendo que ali você só tá se afundando às custas de quê? Do nada, de nada. Então assim, sei lá o que se passa pela cabeça dessas pessoas, achar que as outras estão ligando pra ela, dão alguma importância. No fim das contas, a gente nem tá nem aí pra ninguém. Vai viver a sua vida, cara, mas procura viver de forma digna, sabe? Procura viver de uma forma que lá na frente você vai se orgulhar e não se lamentar por não ter feito diferente. E aí, pessoal, aprender a dizer não nessa quarta etapa é extremamente diferente, porque a partir do momento que você começa a ver os seus recursos aumentarem, começa a de fato construir alguma coisa, se você se deixar influenciar pela sua vaidade ou pelo que o mundo está oferecendo, cara, você vai se perder no caminho. E no fim das contas vai ser pior pra você lá no futuro. Então aprenda a dizer não. Não queira dar uma de rico sem ser, que isso só vai te deixar mais pobre do que você realmente é. Procure fazer o trabalho de formiguinha que uma hora a conta fecha. É o que eu falo sempre. Investir com pensamento no longo prazo, pensando aí nos próximos 10, 20, 30 anos, é uma jornada para os fortes. Eu falo que os investimentos eles só potencializam o que você já tem. Então as pessoas precisam ter cuidado na hora de começar a investir, porque não é do dia para a noite, não vai ser. Entendeu? Se tem essa promessa, tá errado. Então vocês comecem a pensar também nisso. Hoje, pessoal, a gente tem uma sociedade doente, onde as pessoas elas se sentem fracassadas, os jovens principalmente, por não ter 1 milhão na conta antes dos 30. E é triste ver essa realidade, porque a gente vive se comparando a quem está num patamar ali muito acima, sendo que a maior parte da sociedade está abaixo disso e não tem nada de errado em você estar construindo as suas coisas aos poucos. Então eu vejo hoje uma juventude bem frágil nessas questões e que se a gente parar para pensar, isso vai ter custos assim irreparáveis a longo prazo. Então eu espero que você que está me assistindo agora tenha essa consciência financeira, ou pelo menos comece a criar. O que eu posso fazer aqui para te ajudar é trazer um mínimo que eu acredito que deu certo para mim, essa visão deu certo para mim, então eu acredito que vai dar certo para você, que pode dar certo para você, começar a pensar fora da caixa e não se deixar influenciar essa vida de vitrine que muitos vendem aí, se comparando com pessoas que às vezes nem tem tudo que mostra ter e outras que de fato conquistaram muitas coisas, e a gente olhe para essas pessoas como forma de se inspirar, não querer também se matar para conquistar as nossas coisas antes da hora, porque tudo tem um momento certo. Então enlouquecer por bens materiais, por dinheiro, no fim das contas não faz sentido. A gente tem que respeitar os nossos processos e construir uma vida digna para não depender de terceiros futuramente. Eu sempre falo que você não necessariamente precisa ter 100 milhões na conta para viver bem. Tem muita gente que viveria muito bem com 3, 4 mil reais a mais do que já ganha hoje. Então, deixo aqui um convite para você que quer aprender a investir, que quer ter uma mentalidade focada no longo prazo, que quer ter a mentalidade certa para o lado principalmente de dinheiro, que quer construir riqueza a longo prazo e alcançar sua liberdade financeira da forma saudável, sem ilusões de ganhos fáceis. Entra aqui no nosso canal do Telegram e você vai ser notificado sobre o nosso treinamento de finanças, que é a Jornada à Liberdade Financeira. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, antifrágil, e que você possa abrir a sua mentalidade aí para novas possibilidades. E no que eu puder ajudar, eu tô aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui.